e para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Geografia do sexto ano. Hoje teremos como tema Cartografia Moderna, por que e como representar o espaço geográfico. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos! Antes da nossa aula, eu trago novamente o nosso livro do sexto ano, para trazer mais uma mensagem para vocês sobre a importância dos estudos. Se vocês olharem à sua volta, se nós olharmos à nossa volta, cada vez mais o nosso mundo é um mundo dominado pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Para a gente acompanhar todo esse desenvolvimento, para se manter atualizado, nós temos que estudar, pessoal. Só através do estudo que nós vamos conseguir acompanhar todo esse desenvolvimento. Então o estudo é importante para isso, mas ele é importante também para você, para a sua vida, para que você se torne uma pessoa melhor e para que você possa dar uma vida melhor para a sua família, não só para você, para a sua família, mas para toda a sua comunidade, para todo o seu município. Então, pessoal, vamos assistir às aulas, vamos fazer as atividades, vamos tirar dúvida com o professor na escola e vamos se esforçar, porque só quem tem a ganhar são vocês mesmos. Ok? Vamos lá. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre por que representar o espaço geográfico. E aí, eu trouxe algumas questões problematizadoras. Primeiro, como vem sendo representado o espaço geográfico? Segundo, qual a importância da representação do espaço geográfico? Qual a utilidade de se representar o espaço geográfico? Nesse primeiro momento, vamos refletir sobre essas três questões. Bem, respondendo à primeira questão, como vem sendo representado o espaço geográfico do planeta Terra? Aqui eu trago duas formas de se representar o espaço geográfico. Essa que está à sua esquerda, que imagem é essa à sua esquerda? É uma planta de uma casa, é uma forma de representar o espaço de uma casa, né? Então, na planta, o que nós observamos nessa planta? A garagem, a cozinha, o banheiro, os quartos, nós chamamos de planta. Na imagem à direita, qual é a forma de representar o espaço do planeta Terra? É o globo terrestre. O globo terrestre, ele é essa forma mais precisa, né? Mais próxima da realidade de representar o planeta Terra. Outra forma de representar o planeta Terra é o planisfério, popularmente conhecido como mapa, mas em geografia ele tem um nome especial. Ele é chamado de planisfério. Planisfério por quê? Porque é uma representação plana de uma superfície esférica, né? O planeta Terra é esférico, teoricamente. E o planisfério representa essa superfície esférica em um plano. Por isso chamamos de planisfério. Outra forma de representar o espaço, que está à sua esquerda, nós chamamos de croquis. O que é o croquis? Croquis é quando eu faço um mapa à mão, um desenho à mão. Então, por exemplo, eu desenho o caminho da minha casa para a escola, da minha casa para o posto de saúde, da minha casa para o meu lugar de lazer. Então é um croquis. É um desenho feito à mão, representando o espaço. Outra imagem que está à sua direita é outra forma de representar o espaço. É a maquete. O que é a maquete? É uma representação tridimensional de algum lugar, de alguma paisagem, certo? A maquete geralmente é confeccionada reutilizando, reaproveitando e reciclando materiais para se produzir a maquete. Bem, a representação do espaço geográfico, ela tem uma história. Qual foram as primeiras representações do espaço geográfico? Pessoal, há milhares de anos, o homem vem representando o espaço geográfico. Na pré-história, o homem pintava, desenhava nas paredes das cavernas. Pintava, desenhava em paredes de cavernas. Ele gravava em rochas, em pedaços de madeira. O que ele gravava? Informações relacionadas à localização de elementos como rios,
áreas para caça e tantos outros. Existem objetos, artefatos, né, de 15 mil anos atrás retratando essa atividade do ser humano. Existem alguns cartógrafos, geógrafos, eles dizem o seguinte, que antes do homem aprender a escrever, ele já desenhava mapas. E aí eu trago a imagem de uma pintura rupestre, uma pintura, não é isso, de cavernas, da pré-história. Nessa pintura, percebam, olha o que está representado, o ser humano, em diversos momentos e atividades da sua vida. Em um determinado espaço, ele está ali, parece que matando um animal, né, para fazer um rango muito bom, carne, né? Em outra, parece um animal caminhando, passeando livre, como se fosse um outro lugar, né, que esse animal está livre. E tem um terceiro momento, que tem dois seres humanos, parece que carregando uma bolsa, alguma coisa do tipo, como se eles estivessem em outro lugar de vivência, coletando, né, pegando uma frutazinha, uma raiz, para encher a barriga, não é isso? Então o homem vem representando o seu espaço há milhares de anos. Depois das pinturas nas cavernas, de gravar em rochas e madeiras, o homem começou a construir mapas de papel. Mapas de papel, né? Então, os mapas de papel, eles eram elaborados com base em observações, medições realizadas por fotógrafos, técnicos e cartógrafos, diretamente na superfície da Terra. Então, por exemplo, para fazer um mapa de papel, a pessoa tinha que se deslocar para o lugar a ser representado, observar, e a partir da observação e da medição, se possível, ele construía os mapas. Lembram, pessoal, podem perceber que existem pessoas que de tanto medir determinados lugares, elas só observando um lugar, elas lhe dizem, ali tem 1 metro, 2 metros, ali tem 5 quilômetros, 10 quilômetros ou 20 quilômetros. Só a partir da observação. Tem pessoas que têm experiência para medir, né, áreas. Então, era assim que era feito o mapa de papel. Tinha que ir a campo, tinha que ir no lugar. E aí eu trago para vocês como exemplo essa figura desse mapa de papel. Esse mapa de papel, ele tenta representar o Brasil no período dos descobrimentos, 1500, chegada de Cabral. Ele representa as capitanias hereditárias no Brasil, certo? E posteriormente, né, hoje, como que são feitos os mapas? Pessoal, hoje com o desenvolvimento da tecnologia na área espacial, do espaço, né, na área da aviação e da informática, os mapas, pessoal, são produzidos por computadores e armazenados em mídia magnética. O que é mídia magnética? É a memória do seu celular, é a memória, é o cartão de memória, é o HD do computador, é tudo mídia magnética. Trabalha a partir da magnetismo, que ela guarda a memória. Eu trouxe o exemplo desse mapa que é feito a partir de uma fotografia de imagem de satélite. Então, hoje, a partir das tecnologias, você não vai mais a campo, não é isso? Você não observa, você tem várias tecnologias para produzir um mapa. Então, pessoal, com o surgimento da agricultura, o desenvolvimento das primeiras cidades, o espaço geográfico ele foi se tornando mais complexo. À medida que ele vai se tornando mais complexo, os conhecimentos sobre a Terra se ampliaram e novas técnicas foram desenvolvidas para representar o planeta Terra. Essas técnicas se tornaram mais precisas e mais detalhadas, dando origem à cartografia moderna, que é a ciência para produzir mapas. Nós vamos falar sobre a cartografia mais adiante, mas aqui nós vamos finalizar essa parte da aula respondendo a importância de se representar e a utilidade de se representar o espaço terrestre. Primeiro, para a localização de lugares, para definir áreas de plantar e criar animais. Representar o espaço geográfico é importante para definir rotas de comércio. Então, como é que você vai se deslocar no espaço se você não conhece aquele espaço, se ele não está representado, se você não tem como medir o trajeto? Outra importância da representação do espaço é para planejar as cidades. Como que nós vamos planejar o crescimento de uma cidade se a gente não representa essa cidade, se a gente não conhece aquele espaço? Outro objetivo de se representar o espaço, outra utilidade, é para garantir uma distribuição de pessoas e recursos naturais. Para tudo isso, é importante representar o espaço geográfico. E para representar o espaço geográfico, eu trouxe essa imagem de vocês. Quem é o principal responsável por isso? É a cartografia, que tem um profissional chamado de cartógrafo. Vamos estudar isso? Cartografia. O que é a cartografia? De acordo com o curso moderno de cartografia, do professor Seuro de Oliveira, ele vai definir a cartografia da seguinte maneira. A cartografia é uma ciência que trata da concepção,
estudo, produção e utilização de mapas. O que ele quer dizer? A cartografia ela é uma ciência. O que é uma ciência? Uma ciência é aquela que só afirma o que ela pode provar. A gente diz que a ciência trabalha com indícios, com evidências. Por quê? Ela só pode afirmar o que ela pode provar. Então, a cartografia é uma ciência. Ela trabalha com a concepção do mapa. Porque o que é concepção? Eu vou representar alguma coisa, todo mapa é uma seleção de elementos da realidade. Então, para você representar essa realidade, você tem que conceber como você vai fazer essa representação. A cartografia ela estuda como representar essa realidade. A cartografia produz representações dessa realidade e a cartografia ela estuda como utilizar melhor os mapas, certo? E hoje, como são produzidos os mapas pela cartografia moderna? Principalmente, pessoal, hoje pelas imagens de satélite. O que é um satélite? Esse satélite é um equipamento, uma máquina, um equipamento. É um equipamento que permanece na órbita terrestre para captar dados e enviá-los a estações receptoras na Terra. As imagens são gravadas e armazenadas para depois serem tratadas em computador. Agora, pausadamente, o que é o satélite? É um equipamento, é uma máquina, que permanece em órbita terrestre. O que é órbita terrestre? Pessoal, órbita quer dizer, de acordo com o dicionário, girar em torno de. Então, o que o satélite faz? Ele gira em torno da Terra. E aí a gente diz que o satélite orbita o planeta Terra. Olha a palavra diferente. Essa palavra é da astronomia. Na astronomia eu não digo o satélite gira em torno da Terra. Não. Em astronomia eu digo o satélite orbita a Terra. A astronomia é a ciência que estuda os astros, né? Os planetas, os asteroides, as estrelas. Então, o satélite ele gira em torno da Terra, ele orbita a Terra. Qual é a tarefa dele? Captar dados, informações. Ele envia essas informações para estações na Terra. Essas estações, esses computadores, né, esses profissionais vão tratar essas imagens e produzir, né, armazenar e produzir informações a partir dessas imagens de satélite. E as imagens de satélite elas contribuem para quê? Para o estudo de elementos naturais, vegetação, clima, relevo. Elas servem também para previsão do tempo, que nós chamamos de previsões meteorológicas, para o planejamento e organização do espaço geográfico, para transmitir programas de televisão. Tem a TV a cabo, aquela TV que tem antena, então ela recebe a imagem do celular. Aí quando chove forte, fica ruim muito, porque a chuva interfere na recepção, né, dessas televisões que se utilizam da antena. E eles ajudam também na localização por GPS. Lembra lá como o GPS funciona na nossa segunda aula de geografia? Bem, aqui eu trago a imagem de um satélite em órbita do planeta Terra, né? E ele tem essas pás enormes. O que são aquelas pás? Aquelas pás são painéis para captar a energia do Sol e transformar em energia elétrica para garantir o funcionamento do satélite. E o satélite lá é equipado com poderosos sensores e, é claro, também de câmeras. Pessoal, outra forma de se produzir mapas hoje, através de fotografias aéreas. Então, como que é feito? Essas máquinas são câmeras fotográficas especiais, não são essas que a gente utiliza, não. São câmeras fotográficas especiais que são colocadas em aviões, helicópteros, balões, drones ou em qualquer outra nave. Então, essas câmeras especiais, né, em aviões, helicópteros e balões, elas tiram fotos da superfície. Essas fotos elas são armazenadas e elas vão passar por um processo de fotointerpretação. O que é fotointerpretação? Interpretação de fotos. São técnicas para interpretar os elementos nas fotos. Para frisar as fotografias aéreas, eu trago dois métodos de se tirar fotografias aéreas. Não é isso? Primeiro a pomba e do lado nós temos o drone. O drone, todos vocês sabem o que é, né? Mas alguém pode ter se perguntado, e o que essa pomba faz aí? Pessoal, durante muito tempo, as pombas elas foram utilizadas para mandar e trazer mensagens. Daí que veio a ideia pombo-correio, porque ele pode ser adestrado para percorrer um determinado trajeto, levando informações. A partir disso, durante muito tempo, as fotografias aéreas elas eram retiradas com pombas.
né? Então você amarrava uma câmera no peito do pombo, olha o pombo aí todo bonitinho com uma câmera no peito dele. E ele sobrevoava, tirava fotografias, essas fotografias eram armazenadas e interpretadas para utilizar na produção de mapas, para reconhecimento militar e para várias utilidades. E o drone, todo mundo sabe, né? O drone, grandes utilidades que ele tem no dia de hoje. Para representar o espaço geográfico, existe um problema muito grande. E aí nós chegamos à terceira parte de nossa aula. Cartografia moderna, do 3D para o mapa. Pessoal, imaginem, a grande pergunta na produção de mapas é a seguinte: como representar a superfície terrestre que tem a forma aproximada de uma esfera em uma superfície plana? Como representar o planeta Terra que tem uma superfície esférica em uma folha de papel A4, em uma superfície plana? Isso traz graves problemas, pessoal. É um problema muito grande. É muito complicado, é muito complexo. E aí eu trago a imagem da laranja. Vocês já tentaram tirar a casca de uma laranja, a superfície terrestre, no caso aqui a casca é a superfície do planeta Terra. Já tentaram tirar a casca da laranja e abrir a casca da laranja perfeitinha sobre uma folha de papel? Ela vai ficar perfeita? Não, ela vai rasgar. Tem parte que vai encolher, tem parte que vai esticar. Ela não vai ser perfeita, não vai conseguir. Então, pessoal, esse é o grande problema de se representar uma superfície esférica, como o planeta Terra, em uma superfície plana. E como se resolve esse problema? Para resolver esse problema, o ser humano criou as projeções cartográficas ou sistemas de projeção cartográfica. Que, professor? O que é projeção cartográfica? Primeiro, projeção. O que é projetar? Projetar é lançar para frente, né? Projetar, ou seja, é como que você representa uma superfície esférica em um plano, em um mapa, né? Como você projeta uma superfície esférica em uma superfície plana. Cartográfica vem de cartografia. Sistema de projeção cartográfica é um sistema para se projetar uma superfície esférica em uma superfície plana, um conjunto de métodos, de formas de fazer isso. Do ponto de vista assim da teoria, o que é a projeção cartográfica? De acordo com Menezes, do livro Roteiro de Cartografia, ele vai dizer o seguinte: projeção cartográfica é qualquer representação da sistemática de paralelos e meridianos retratando a superfície da Terra ou parte dela, considerada como uma esfera sobre um plano de referência. Eita, deve ter complicado tudo aí, né, pessoal? Vamos falar devagarzinho? O que é a projeção cartográfica? Qualquer forma de representação que leve em consideração os paralelos e os meridianos. Lembram lá da nossa aula sobre paralelos e meridianos? São as linhas imaginárias do planeta Terra. Então, o que é a projeção cartográfica? É toda vez que você, a partir da ideia de paralelos e meridianos, você tenta representar a superfície do planeta Terra em uma superfície plana, em um mapa. Não é isso? Então, essa é a ideia de projeção. Quando você tenta representar o conjunto do planeta, ou só uma parte dele, em uma superfície plana, em um plano de referência. E aí eu trago a imagem para vocês do qual é a tarefa da projeção cartográfica. Tentar representar uma superfície esférica, a superfície do planeta Terra que é esférica, em um plano de referência, em um mapa. Ok? E aqui cabe a gente registrar uma questão, pessoal. Aqui cabe a gente registrar uma questão. Toda projeção cartográfica, ela tem as seguintes características, que aqui eu só trouxe o texto para frisar. Toda projeção cartográfica, ou sistema de projeção cartográfica, todo mapa apresenta distorções da realidade. Não tem esse mapa que não distorça a realidade. Não existe esse mapa que não apresente diferenças entre o que ele representa e a realidade. Todo mapa apresenta distorções da realidade. Segundo, todo mapa é uma seleção de informações do espaço. Nenhum mapa representa todo o espaço geográfico. Pois imaginem, fazer um mapa de tudo que tem no Brasil. Impossível, pessoal. São muitas informações. Todo mapa, ele seleciona um conjunto de informações. Então, você vai ter um mapa de vegetação, um mapa de clima, um mapa de população, mas nunca vai ter um mapa de tudo.
Outra questão. Todo mapa expressa visões de mundo. Todo mapa expressa visões de mundo. Todo mapa expressa estratégias, objetivos, sejam eles políticos, militares ou econômicos. O que eu quero dizer isso? É uma coisa muito simples. Como eu disse, todo mapa é uma seleção de elementos da realidade. Então, a pessoa que está criando um mapa, ele está criando esse mapa com um objetivo. Um objetivo econômico é mapear as áreas do território brasileiro que são agricultáveis. Então, para fazer esse mapa, ele tem que selecionar recursos e determinadas ideias. Então, todo mapa é uma visão de mundo. Todo mapa representa interesses, estratégias políticas, militares, econômicas na sua produção. Tanto que existem várias projeções cartográficas, porque existem diversas visões e diversos objetivos para a produção de mapas. Aqui eu vou falar apenas de dois tipos de projeções, duas maneiras de se produzir mapas. Uma dessas projeções, dessas maneiras de se produzir um mapa, são as projeções conformes ou cilíndricas. As projeções conformes ou cilíndricas, elas são boas porque elas conservam a forma do objeto representado, por exemplo, a forma dos continentes, mas elas acabam distorcendo as áreas dos continentes. Olha o exemplo aqui, vamos para a imagem. O que é uma projeção conforme? A projeção conforme é como se você pegasse o planeta Terra, olha a imagem à sua esquerda, é como se você pegasse o planeta Terra, né, e enrolasse uma folha de papel em torno do planeta Terra. E aí você acendesse uma lâmpada dentro do planeta Terra. Aí as linhas, os contornos dos continentes, você desenha os contornos dos continentes na folha de papel do lado de fora. Depois você tira a folha de papel, a imagem do meio, e abre ela e produz um mapa. Então essa é uma maneira, é uma projeção conforme ou cilíndrica, porque ela envolve o planeta Terra, né, de forma cilíndrica, como cilíndrico, e depois você abre para representar esse planeta em um plano, em uma folha de papel. Por isso ela é. Ela é boa, pessoal. Ela é boa para umas coisas, mas não é tão boa para outras. Eu trouxe um exemplo de uma projeção cilíndrica aqui, nessa imagem, que é a projeção de Mercator. Essa projeção é de Mercator porque foi o cara que criou ela. Então, deram o nome, ele deu o nome dele para a criação dele. É um tipo de projeção, uma maneira de se produzir mapas desde os descobrimentos, né? Na projeção de Mercator, as áreas do hemisfério norte, elas aparecem maiores do que as áreas do hemisfério sul. Que vê, presta atenção, eu destaquei duas, por exemplo, a Groenlândia. A Groenlândia, né, o desenho da Groenlândia está perfeito, mas o tamanho da Groenlândia não é esse. Compara a Groenlândia com a África. A Groenlândia não é maior do que a África. A África é muito maior do que a Groenlândia. Só que essa forma de produzir mapa, esse tipo de projeção, ele favorece os países que estão próximo do Polo Norte e do Polo Sul. Eles parecem maiores. Por exemplo, a Europa parece bem maior do que ela realmente é. A Antártida parece bem maior do que ela realmente é. E elas não têm esse tamanho todo. Então essa projeção, por exemplo, ela passa a ideia que os países que estão próximos ao Polo Norte e ao Polo Sul são muito maiores do que os países que estão próximos da linha do Equador. E é isso que a gente quer dizer quando a gente diz que cada projeção cartográfica, ela reflete uma visão de mundo. Ela é produzida de acordo com um determinado objetivo. Outro tipo de projeção cartográfica são as projeções cônicas, de cone. Nas projeções cônicas, elas são boas por quê? Porque elas representam áreas próximas com muita precisão de localização. Áreas próximas, partes do território, com precisão. E elas geralmente são empregadas em momentos de conflito por órgãos militares. Por quê? Porque eles precisam de representações que sejam precisas para garantir o deslocamento com precisão no espaço geográfico. Então, como é que é feita a projeção cônica? É como se eu envolvesse o planeta Terra com um cone. E aí depois eu desenho, não é isso, essas marcações no cone, e depois eu abro esse cone e eu tenho um mapa, um planisfério. Certo, pessoal? Bem, pessoal, essa é nossa aula sobre cartografia moderna, como representar o planeta Terra. E nessa aula a gente tentou trazer para vocês um pouco, né, sobre representações do espaço geográfico, sua história e como é feita a produção de mapas. Certo, pessoal? Peguem seu livro didático,
Estudem, está tudo lá no livro, façam as atividades e eu espero que eu tenha contribuído. Muito obrigado!